Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que Deus abençoe a todos grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo onde iremos dar continuidade ao vídeo anterior que a gente viu quando o povo de Deus era um povo oprimido, era um povo ali perseguido pelos amonitas, e eles se chegaram ao ponto de clamar a Deus, buscar a Deus por uma solução. Mas por que eles chegaram àquele ponto? Nós vimos que foi por causa da rebeldia das pessoas e por causa da idolatria a deuses pagãos, deuses feitos por homens, deuses feitos de madeira, de pedra, feitos de barro, onde as pessoas adoravam até uma árvore, era adorada, era tida como Deus. Então, devido a isso, essa circunstância, o que acontece? Deus deixou o povo viver a sua própria sorte. E quando eles passaram a ver dessa forma, o povo viveram em pecado, desobediência. E com isso veio a consequência do pecado, porque se você está fazendo algo de errado, meu amigo, pode esperar que a consequência disso virá. Pode demorar um pouco, mas ela irá vir. Lembra do que aconteceu com Davi? Davi, quando pecou, adulterou, que ele fez com que a mulher do seu amigo ficasse viúva para tomar ela como esposa? Deus o perdoou quando ele pecou, quando ele se arrependeu. Mas mesmo ele tendo sido perdoado, Deus tendo tido compaixão dele, ele não deixou de sofrer as consequências daquele pecado. Vocês podem ler que ele, o primeiro filho dele, morreu, o filho com Batseba, filho que foi fruto de um adultério, tá? Então, o que acontece? O povo de Deus aqui, Juízes capítulo 10, versículo 6, que foi que a gente leu no vídeo passado, as pessoas elas sofriam perseguições, estavam sofrendo ali ameaças pelos povos amonitas, pelos os inimigos do povo de Deus, de Israel. Então o que acontece? Eles passaram a clamar, a pedir a Deus socorro. Senhor, nós pecamos, nós erramos, nos ajuda, nos socorre. Deus, ele foi misericordioso e deu mais uma oportunidade, assim como ele sempre faz com aqueles que se arrependem de fato de coração. Então, a gente vamos ver que ele, ali no passado, as pessoas permitidas por Deus, tinham que escolher uma pessoa para lutar, para guerrear contra os amonitas. E naquele povo ali de Gileade não tinha ninguém. Aí o que acontece? A gente vai ver aqui a história sobre Jefté, que foi um homem que também viveu em Gileade e foi escolhido pelo povo para guerrear, lutar contra os amonitas para defender o povo de Deus, certo? Então vamos ver aqui capítulo 11 de Juízes, Juízes capítulo 11, tá? A gente leu Juízes capítulo 10, versículo 6 no último vídeo, para frente um pouco, a gente vai ler agora Juízes capítulo 11, versículo 1. Quem era Jefté? Jefté da região de Gileade era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. Olha só. Jefté era da terra de um povoado na região de Gileade, onde o nome de seu pai também era o mesmo nome da região, Gileade. E sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Veja, Gileade era um homem casado. Ele tinha a sua família, mas mesmo assim ele se relacionava com pessoas, ou seja, com mulheres fora do seu casamento. Veja ao ponto que chegava ali aquele povo. Tá? Isso aqui foi antes de Gileade ser convocado ali para ser o chefe de Jefté de Gileade, tá? Antes de Jefté ser convocado para ser o chefe ali, o comandante de Gileade, você vê que o povo já vivia em pecados ali. O povo vivia uma forma que não respeitavam mais a Deus. Você vê que ele era um homem casado, mas se relacionava com prostitutas. Então, Gileade engravidou a prostituta, ao qual nasceu Jefté. Olha só. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: a esposa de Gileade teve filhos e eles cresceram. Seus passaram seus 10, 15, 20 ou 30 anos, eu não sei. Quando eles cresceram, eles viram ali que Gileade
aliás, os filhos de Gileade viram que Jefté era uma ameaça para eles ao sua herança, ao que eles tinham, que poderia o quê? Repartir em mais partes a herança de Gileade, que era o pai de Jefté. Tá? Então, o que foi que eles fizeram? Quando cresceram, eles expulsaram Jefté dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tube. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Olha só. Ele foi também humilhado. Passaram na cara dele: olha, você é filho de uma prostituta. Sua mãe não vale nada, você não vale nada, você não vai herdar nada do nosso pai. Você é um filho bastardo. Saia, suma daqui, fuja, porque se você não fugir, nós vamos te matar. Então Gileade, aliás, Jefté, ele se encontrou acuado, sem saída. Porque provavelmente ele vivia ali, mas ele não tinha ali talvez as regalias que os irmãos tinham, porque era filho da prostituta. Era filho de fora do casamento dele. Os irmãos dele tinham de tudo, privilégios, mas talvez ele não tivesse. Mas quando chegaram para ameaçar ele, mandar ele embora, ele fugiu. Então vamos ver aqui o que acontece. Versículo 4. Olha só. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Veja só. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade, que era da região, foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: venha com a gente e seja o nosso chefe na terra contra os amonitas. Na guerra contra os amonitas, perdão. Jefté respondeu: eu sei que vocês me odeiam. Me odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldades? Veja que aí você pode entender, aí a gente pode entender que esses que foram atrás de Jefté poderiam ter sido até seus próprios irmãos. Porque você vê a expressão que ele fala aqui, olha, eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Quem foi que fez ele sair da casa do pai dele? A gente viu aqui, ó. Versículo 2. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté. Então você vê que essas próprias pessoas que foram atrás de Jefté podem ter sido seus próprios irmãos, se sentindo ali acuados. Vejam o que Deus faz na vida de uma pessoa quando Ele quer transformar. De um simples humilhado, de um simples Zé Ninguém, um zero à esquerda, que foi ali humilhado pelos seus próprios irmãos. A gente vê uma passagem parecida aí com o José lá do Egito, né? Que se tornou governador, que foi vendido pelos seus irmãos, o José, filho de Jacó. A gente pode ver aqui uma passagem um pouco parecida. Então, os irmãos de Jefté foram até ele, não estou afirmando que foram eles, mas pela expressão aqui da palavra, dá-se a entender que foi ele, porque ele diz: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldades? Olha só. Então, para você ver outro ponto. As pessoas, infelizmente, só chegam diante de Deus para pedir ajuda quando estão com dificuldade, quando estão passando ali por aperto, situação já difícil. As pessoas não têm o costume de não lembrar de Deus quando estão ali em momentos de fartura, em momentos bons, né? Quando estão ali em festas, alegrias, celebrações, quando está todo mundo com saúde, as pessoas elas não lembram de Deus. Mas quando as coisas apertam, a saúde começa a ir embora, as dívidas começam a surgir, a vida financeira começa a ficar apertada, problemas no casamento, problemas de vícios dos filhos nas drogas. Quando a coisa começa a ficar ruim, o que ela faz? Ela parte para buscar a Deus. Quando está bem, não. Quando as coisas estão boas, elas não estão nem aí para Deus. Foi igual o povo lá de Israel. Quando as coisas estavam boas, estavam nem aí para Deus. Mas quando as coisas apertaram, quando os amonitas chegaram e cercaram e quiseram guerrear contra eles, e se viram na dificuldade, não, opa,
Vamos clamar a Deus. E foram buscar a Deus. Então, aqui, Jefté mesmo diz, agora que estou em dificuldades, aí eles respondem, nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Aí Jefté disse, se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, e o seu Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês? Está certo? Ele perguntou. Eles responderam, sim, nós faremos como você diz, o Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade, e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Vejam só. Eles levaram, eles concordaram, eles disseram, não, sim, claro, nós faremos de você o nosso governador, o nosso chefe. Então Gileade foi. E quando ele chegou em Mispa, ali na cidade da região de Gileade, quando ele foi, Jefté chegou e botou, a primeira coisa que ele fez com o povo, jurem. Olha só. Ele botou todos na presença do Senhor e fez o povo jurar que faria o que havia dito. E o povo jurou. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas. E os mensageiros disseram, o que é que você tem contra nós? Perdão, o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos amonitas respondeu, quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Só para a gente recapitular aqui um pouco, tá? Para a gente não compridar muito. Mas isso é muito interessante você ler assistir esse vídeo até o final para você entender, tá? Para não ficar um negócio meio sem pé e sem cabeça. Então, olha só. Os amonitas, eles queriam a terra onde Jefté estava. Porque ele disse que vocês tomaram essa terra de nós quando saíram do Egito. Que saída foi essa? Foi quando o povo foi liberto do Egito. Lá da escravidão. Quando o povo foi passaram pelos rios e ali Deus foi prometendo, olha, essa terra será de vocês. Terra prometida. Essa terra será de vocês. Então, quando eles chegaram, eles tomaram, então ele disse, o rei lá dos amonitas disse, o chefe lá deles lá, olha só, o rei, exatamente, é o rei dos amonitas, ele disse, quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Amon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Eles pediram a terra de volta, ou seja, olha, vocês têm que sair daí. Porque no passado, há muito tempo, vocês tomaram a nossa terra quando saíram do Egito. Agora nós queremos, e sem luta, sem guerra, vocês devem nos devolver. Está entendendo? Então, olha só, vamos continuar aqui, certo? Então, olha só. Quando o povo de Jefté quis guerrear contra os amonitas, ele fez um voto com Deus. Tá? Ele fez um voto com Deus. Então vamos ver aqui onde foi aqui que a gente vê aqui, para a gente não completar muito aqui, onde foi que está aqui. Essa parte aqui do... Olha só, está aqui, ó, versículo 28. Olha só, versículo 28. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem de Jefté que haviam dado. Isso a gente vê aqui, a gente está só pulando aqui um pouco, você pode ler depois, continuando. A gente parou aqui no versículo 13, aí eu estou pulando para o 28, para não ficar muito comprido, tá? Mas aí você pode continuar lendo depois. Isso depois de muita peleja, de tentativa de acordos ali, para que não viesse uma guerra, mas aí não teve jeito, então olha só. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem de Jefté, que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté. E ele atravessou Gileade
e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte, olha só, ele foi, conversou, mas não teve acordo. Então ele voltou para onde estava e fez ali, ele fez um voto com Deus. Olha só, se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então veja só aqui um ponto. Deus ele pediu algum sacrifício a Jefté? Ele não pediu. Ele não pediu, mas ele sentiu a necessidade de fazer um voto com Deus, porque nesse momento assim que a gente quando se dispõe a fazer algo para Deus, é que a gente demonstra a nossa fé que a gente tem para com Deus, a nossa confiança em Deus. E ele estava tão confiante que ele fez um voto com Deus. Senhor, olha só, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor vai me abençoar, mas se o Senhor me der a vitória, aquele que sair da minha casa primeiro para me encontrar, eu o sacrificarei ao Senhor. Gente, isso pode ser um pouco aterrorizante, bizarro, algo cruel, mas no passado isso era algumas práticas consideradas até comuns, onde muitas pessoas sacrificavam para os deuses pagãos, Baal, outros deuses lá sacrificavam crianças, jovens, moças virgens, sacrificavam pessoas, animais, para deuses, para alguns deuses pagãos, em troca de benefícios. Então ele viu aquilo dali e fez um voto com Deus. Olha, eu sacrificarei para o Senhor. Deus não pediu. Diferente de quando Deus pediu lá para Abraão, para quem já conhece a história de Abraão e Isaac, diferente de quando Deus pediu para Abraão, Isaac como sacrifício. Mas aqui não, aqui Deus não pediu nada a Jefté, mas ele se dispôs a oferecer a Deus um voto e um sacrifício. Olha só, se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei sacrifício a ti. Versículo 32. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. Olha só, gente, que interessante. Vocês viram que Deus abençoou, ouvindo o voto que ele fez com ele, que Jefté fez com ele. E veja que ele venceu ali até 20 cidades ao todo, 20 cidades inimigas. Jefté venceu com o povo. Houve grande matança, derramamento de sangue, mas os israelitas derrotaram os amonitas, aquelas pessoas que oprimiam. Estão entendendo? Então, vejam só. Vamos continuar aqui um pouco. Deus fez com que ele vencesse, não fez? Certo. Agora, vamos ver aqui uma parte que é meio forte, é uma parte meio chocante. Imagina o coração de Jefté, de ter vencido ali 20 cidades, a alegria que este homem estava vivendo. A felicidade que este homem estava vivendo junto com as outras pessoas, com seus guerreiros, com seus amigos. Imagina aí, seria uma grande alegria, não era? Imagina como você se sentiria se você conquistasse aquilo que você tanto deseja. Pois se sentir o quê? Alegre, radiante, cheio de felicidade, não é isso? Então foi isso que aconteceu com ele. E ele voltou para casa. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Versículo 34. Olha só. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Lembra do que foi o voto que ele fez com Deus, Jefté? Ele disse o quê? Senhor, aquele que primeiro saiu ao meu encontro,
Quando eu voltar da guerra, o Senhor me dando a vitória, eu o sacrificarei, eu queimarei sacrifício ao Senhor. E veja quem foi a primeira pessoa que saiu de encontro a ele. Foi a filha dele, a filha de Jefté. A sua única filha foi quem saiu ao encontro dele. Imagina aí, gente, aquilo quando aquele homem viu. Imagina a situação de que ele se deparou quando ele viu e encontrou a sua filha. A sua única filha, não tinha mais nenhuma filha, nenhum filho. Imagina a alegria que ele tinha de chegar em casa e falar: eu venci a guerra, nossa vida mudou, nossa vida foi transformada, agora tudo vai ser diferente, eu vou governar Gileade, a região, eu vou ser governante, nós não vamos passar mais por opressão, nós não vamos passar mais por humilhação. Veja que ele foi expulso ali da sua família, dos seus irmãos, pelos seus irmãos, e foi viver uma vida distante. Ali ele já tinha formado uma família, que ele já tinha filha. Então veja só, imagina como se encontrou o coração daquele homem quando viu aquilo ali. Vamos continuar, versículo 35. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: olha só, por que ele ficou desesperado? Porque ele tentou ali encontrar alguma solução, mas não tinha. Ele tinha que ser fiel a Deus. Ele tinha que se colocar ali diante de Deus e pagar o seu voto. Ele não tinha como fugir. Ele fez um voto com Deus, ele então tinha que cumprir. Porque Deus cumpriu a parte dele, deu a vitória para ele, então ele tinha que cumprir a dele. Mas vamos continuar. Rasgou as suas vestes, olha só, rasgou as suas roupas e disse, versículo 35. Ah, minha filha, você está partindo o meu coração, porque tem de ser você que me vai fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Olha só. Ele falou, por que tinha de ser você, minha filha? Agora, um ponto a se pensar também. Por que tinha de ser outra pessoa? Lembre-se que Deus é justo, né? Deus, ele é fiel, ele é justo. Se ele fez um voto com Deus dele conquistar a vitória, por que Deus, para fazer a satisfação dele de ele ter a vitória, teria que fazer outra pessoa sofrer, outras famílias? Porque imagine se fosse a filha de outra pessoa, a filha única de outra pessoa, de um outro homem, de outra mulher que saísse ao encontro dele. Ele ia ter que cumprir. Mas ali ia destruir a vida daquela outra pessoa, Jefté. Então Deus achou que não é justo. O Espírito Santo está falando comigo aqui agora, está falando isso para você. Está me dando entendimento disso. Deus pensou assim, não é justo. Não foi você que quis assim? Não foi você que disse que me daria aquela pessoa primeira que cruzasse a porta? Eu não te pedi, não. Eu não te pedi isso. Eu não te pedi sofrimento a outra pessoa. Já que foi você que me prometeu e você iria fazer esse sofrimento, essa tragédia de alguma família, então que seja sua. Então vai ser você mesmo. Então Deus ali ele fez acontecer a situação de que fosse a filha dele que fosse chegar ao encontro dele. Deus foi justo. Então, o que acontece? Vamos seguir. Ela respondeu, se o Senhor fez uma promessa ao Senhor, lembre-se que tem dois senhores aqui, um senhor que é menor, que estava se referindo ao pai dela, e senhor com letras maiúsculas se referindo a Deus. Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. Olha só. Viu só o raciocínio dela? Ela provavelmente também era uma pessoa fiel a Deus. Ele era uma pessoa fiel a Deus. Pessoa temente a Deus. Mas ele só apenas errou, se precipitou um pouco em fazer esse voto que Deus não pediu. Repito mais uma vez, que Deus não pediu. Porque está escrito,
Importa mais ao homem a obediência a Deus do que sacrificar. Deus, ele quer que nós sejamos obedientes e não que oferecemos a ele sacrifícios. Está entendendo? Então veja só, como ela era temente, ela falou: faça aquilo que o Senhor prometeu ao Senhor Deus. E continuou: só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. Olha só a preocupação dela. Ela viu que é o seguinte: meu pai, eu nunca vou ser mãe. Eu não irei dar uma descendência ao nosso nome, à nossa família. Porque sou virgem e não sou casado e não poderei ter filhos. Então deixe-me ao monte chorar. Veja só como é que é as coisas. Hoje a gente vê pessoas por aí no mundo afora fazendo campanhas a favor do aborto. Pessoas que brincam com a vida. Eu já vi um vídeo, uma vez, uma reportagem de uma mulher, não é brasileira, fora do Brasil, que ela sente prazer em abortar. Ela já tinha abortado várias vezes. Ela sentia prazer em abortar, destruir vida. Meu amigo, isso é o próprio diabo. Isso é o próprio Satanás no corpo, na vida de uma pessoa dessa. Porque Deus, ele dá a vida e não destrói, não tira. Satanás, ele destrói, ele quer destruir, acabar com a vida das pessoas. Então você vê que ela tinha preocupação porque tinha um sonho de ser mãe e não poderia ser. E já hoje a gente vê por aí, como eu falei, algumas pessoas que fazem campanhas, grupinhos, instituições a favor de aborto. Enquanto ela pediu para chorar 2 meses nos montes com as suas amigas. Vamos continuar. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois de 2 meses ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume que as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Então olha só, gente, outro ponto a gente observar. Você vê que ela pediu 2 meses e ele deu. Imagina aí nesse momento desses 2 meses como este homem não se encontrou. Imagina a mente e a cabeça deste homem, dos seus familiares, seus parentes, seus amigos, aquelas pessoas próximas dele. O que aquelas pessoas não falaram para ele? Jefté, tua filha está nos montes chorando, não come, não bebe direito. Ela se lamenta. Ela chora, rasga sua alma de tristeza. Tu já venceu. Deus, ele vai entender se você não sacrificar ela, porque ela é tua única filha. Aquilo que tu falou para ele foi um momento de emoção, um momento de desespero que você fez aquilo, aquele voto. Não sacrifica tua filha, Jefté. Não faz essa barbaridade, não faz esse crime. Deus, ele é fiel, ele é bom, ele vai entender. Imagina o quanto de coisas não saíram no ouvido de Jefté. Imagina aí. Quantos pensamentos, falas do diabo para que ele não fosse fiel a Deus. Porque Deus foi fiel a ele, Deus cumpriu, ele pediu, ele fez o voto, Deus fez a parte dele. E ele tinha que fazer a dele, porque ele tinha que ser fiel a Deus. Tá bom? Então, imagina aí. Porque é muito fácil a gente, diante de uma situação, diante de um aperto ali, diante de uma ameaça da sua família, você acabar negando ou fazendo algo, não fazendo algo que você prometeu, mudando de ideia, aliás. É muito fácil você mudar de ideia diante de uma situação difícil. Mas Jefté, mesmo diante da família, dos amigos, do povo ali dizendo para ele que não precisaria mais, que Deus ia entender, que ele já tinha vencido, não, mas ele continuou fiel com o seu voto e foi fiel a Deus. E isso foi o que chamou a atenção de Deus
E o Espírito Santo fez com que os homens fossem inspirados por ele para que colocasse essa história aqui na Bíblia. Ou você acha que se Jefté não tivesse sido fiel a Deus, essa passagem, essa história estaria aqui na Bíblia para que hoje nós venhamos ouvir? Para que hoje nós venhamos ter esse exemplo de fidelidade? Imagina aí, será que estaria aqui na Bíblia essa passagem hoje? Claro que não, gente. Claro que não. Então, olha só, Deus ele procura pessoas fiéis a Ele. Pessoas para que elas hoje venham ter uma vida transformada, uma vida diferente e que ela venha ter o seu nome marcado na história. Tá? Porque imagina só, você quer ser lembrado pelos seus parentes, pela sua família? Você quer ter o seu nome lembrado por muitos anos, por várias gerações? Deus ele pode fazer isso, mas você tem que ser fiel a Ele para que Ele te abençoe. Jefté ficou conhecido pela sua fidelidade. Então nós temos que ter esse caráter de homem, de mulher, de pessoas de Deus, aqui, ó, cumprindo a sua vontade, fazendo o seu querer, tá bom? Aqui é o manual do sucesso que você precisa, tá bom? Então, a gente viu o quê? Fidelidade. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Olha só, no próximo vídeo, nós vamos ver aqui um exemplo de infidelidade de pessoas que prometeram algo a Deus e não cumpriram o que foi que aconteceu, tá bom? Hoje nós vimos aqui a fidelidade de um homem para com Deus. No próximo vídeo nós vamos ver a infidelidade, as consequências da infidelidade, as consequências da rebeldia, daqueles que não fazem a vontade de Deus. Então que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.